Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar das 9 leituras que eu finalizei em janeiro. Bem, como eu disse, foram 9 leituras, foram leituras no geral muito boas. E eu tinha que vir compartilhar com vocês, gente. Eu sei que eu tô meio atrasada nesses vídeos de leitura, ano passado eu andei falhando com alguns, mas esse ano eu vou tentar me manter firme e fazer dos 12 meses, ok? Ok, então vamos lá. Comecei meu ano com chave de ouro, lendo Uma Semana para Se Perder, da Tessa Dale, da série Spindly Cove, é o segundo volume, eu acho que foi assim que fala o nome da série. E aqui a gente vai ter a história da Minerva, que é uma geóloga que fez uma descoberta e precisa apresentar isso na Escócia para ser finalmente renomada, para deixar sua marca no mundo. E do Colin, que é um devasso, que é o Lord Payne, que tá sem um centavo, que só vai recuperar sua fortuna se casarem de verdade, porque o primo dele tá de olho. É um romance de época bem clichê, os personagens são super divertidos e os dois juntos têm muita química. A Tessa Dale, ela tem mulheres muito empoderadas nas suas histórias, então isso já me agradou demais. Fora que, gente, esse romance aqui tá muito amor. De verdade, eu só achei um pouquinho repetitivo no final, por isso acabei dando 4 estrelas, mas foi uma leitura maravilhosa e recomendo muito esse livro pra vocês e o primeiro da série também. Logo depois eu queria colocar minhas metas de leitura do ano em prática, então eu peguei 1000 Beijos de Garoto pra ler. Gente, que livro! Quando todo mundo me falava que eu ia chorar muito com esse livro, eu não acreditava, mas gente do céu. Aqui vai ter a história da Pop e do Room. Eles são amigos e apaixonados um pelo outro desde a infância e é aquele tipo de amor que você encontra só uma vez na vida, sabe? Que te consome por inteiro. Então, e eles são predestinados a ficarem juntos, todo mundo enxerga isso na vida, só que os pais do mundo têm que voltar para a Noruega e ele vai passar 2 anos lá. E nesses 2 anos a Pop simplesmente some, para de responder as mensagens dele e ele não entende por que aquilo está acontecendo, porque por pior que ele estivesse se sentindo, aquela seria a última coisa que ele ia querer na vida, que seria, né, se afastar dela. Então quando ele volta, ele vai querer reencontrar a Pop e descobrir porque ela virou simplesmente as costas pra ele. E, gente, pode parecer uma premissa clichê? Pode, mas não é. É uma história linda, é uma história que aborda temas importantes, que eu não vou citar aqui porque eu acho que seria um spoiler, mas foi um livro que me ganhou com toda a sua simplicidade, com toda a sua leveza na escrita e com a abordagem desses temas que eu já falei que eu não vou falar quais são. Mas assim, me fez chorar muito e eu fiquei apaixonada. E eu acho que todo mundo devia ler esse livro, gente, sério. Vale muito a pena, não se deixe enganar pela premissa clichê, porque vai ganhar vocês de certeza. E se prepare, porque a partir de um determinado ponto desse livro, cada virada de página é uma lágrima e maravilhoso, de verdade. Logo depois resolvi ler Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques, que num primeiro momento me causou uma certa surpresa a premissa dele, uma certa repulsa na verdade, mas que eu resolvi ler mesmo assim e eu encontrei uma escrita poética, uma escrita muito fluida, que na verdade trata aqui de um retrato sobre a velhice, sobre como essa pessoa que está fazendo 90 anos está enxergando a vida e como ela enxergava antes, suas memórias, e também sobre a vida, sobre o amor, no caso aqui platônico, e sobre a descoberta dele, enfim. Em alguns momentos eu me senti um pouco incomodada com a premissa, mas nada que me fizesse odiar a leitura, e não tem nada explícito aqui com menor de idade, tá, gente? Não é esse tipo de livro, não. Então eu acho que vale a pena a leitura, sim. Principalmente por causa desse retrato da senilidade da velhice. Logo depois eu li Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Amei essa releitura, já falei sobre ela num vídeo específico aqui no canal, então não vou falar de novo. Só queria ressaltar isso mesmo, que eu aproveitei muito mais a história nessa segunda leitura do que na primeira, e que eu me apaixonei ainda mais pela história, pelos personagens e pelo enredo, e pela escrita da Jane Austen. Logo depois eu resolvi ler um romance epistolar, que foi Querida Sue. É um romance epistolar que se passa entre a Primeira e a Segunda Guerra. A Elspeth, eu acho que é assim que fala o nome da mãe, teve um romance no passado que ela nunca revelou pra filha a história dela, né, antes do nascimento dela. E a filha Margaret uma vez encontra uma das cartas que ela trocava com esse amor da vida dela e a mãe simplesmente surta e vai embora. E ela, a única pista que ela tem do passado da mãe é essa carta. Então ela vai correr atrás do passado da mãe para tentar conhecer, para tentar saber porque a mãe é tão retraída. E ela vai encontrar a história de amor da vida da mãe dela. E em contrapartida ela vai ver o paralelo entre essa história de amor e a dela própria, porque o amado dela também tá na guerra. Assim, é um romance muito bonito, muito envolvente. Eu não consegui largar antes do fim, mas também não me emocionei tanto quanto eu achei que ia me emocionar. Então, assim, foi um livro 4 estrelas, porque eu esperava um pouquinho mais do final,
mas ainda assim foi um livro maravilhoso e que eu amei e que eu recomendo muito. E agora vamos ao romance de época mais polêmico dos últimos tempos, que foi Mais Lindo que a Lua, da Julia Quinn. Tem muita gente amando, tem muita gente odiando, e eu tenho que falar sobre ele porque eu achei, né, gente? Enfim. Aqui a gente vai ter a história da Victoria e do Robert. Eles se apaixonam à primeira vista, por mais mirabolante que isso possa parecer. E eles estão dispostos a tudo, a ficarem juntos, inclusive fugir. Mas o mal entendido impede essa fuga dos dois. E anos depois eles vão se reencontrar, mas um tem muito rancor pelo outro por achar que um não lutou o suficiente pela história de amor. Todos dois têm essa visão, na verdade. E, enfim, é um romance que vai se desenvolver a partir desse rancor que um vai estar sentindo pelo outro, essa mágoa, mas ao mesmo tempo eles se amam, enfim. É um daqueles romances de época que a gente adora. Só que o que tem levantado maior polêmica é Robert, o personagem principal. Tem muita gente achando que ele é um escroto, que ele... Enfim, estão julgando muitas atitudes dele. Eu acho que tem alguns pontos a ressaltar aqui, ok? Primeiro, lembrem-se a época em que esse livro foi escrito. Não estou defendendo machismo, não estou defendendo nada disso. Mas algumas atitudes que pra gente são assombrosas, pra época são muito críveis, são... Assim, pra época eram coisas aceitas. Então, não estou falando que isso é certo, não estou falando que você tem que aceitar isso, mas estou falando que pra época eram atitudes aceitáveis e por isso os homens praticavam e nem por isso é certo, tá, gente? Vocês entenderam? Eu não concordo, mas eu entendo o que a Julia quis colocar aqui. Outra coisa, o personagem, eu acho que ele meio que tenta fazer as coisas certas de vez em quando, mas ele mete o pé pelas mãos, porque ele é o típico nobre mimado que não entende o significado da palavra não. Basicamente é isso que causou ranço nas pessoas. Mas depois eu acho que ele tem uma evolução boa, assim, que ele aprende a entender e aceitar a vontade da Victoria, e por isso eu acabei gostando do livro, sim. Se ela tivesse deixado o personagem como ele começou, eu acho que não seria nada válido. Mas com essa desconstrução eu acabei gostando, sim, do personagem. E eu gostei muito da forma como ela abordou o abuso sexual na época e como ela tece uma crítica às mulheres, ao papel das mulheres na sociedade, como elas eram vistas. Então, por esses pontos, eu gostei muito do livro. O Robert me irritou um pouco, sim, tinha umas horas que eu tinha vontade de dar um soco no meio da cara dele, mas isso pra mim não tornou o livro ruim, muito pelo contrário, eu achei até que se tornou mais bem ambientado que alguns outros. Mas enfim, eu entendo as pessoas que tiveram ranço do personagem. Só não considerem o livro inteiro como machista por causa de uma ou duas atitudes do personagem que depois são desconstruídas. Eu acho que isso aí a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia as pessoas julgam muito sem nem conhecer direito as coisas, então é meio complicado. Não estou defendendo o personagem, não estou defendendo as atitudes dele, mas eu acho que a gente tem que tomar a história como um todo e não como um trecho da história para classificar o livro inteiro. Enfim, é isso. Eu gostei muito da leitura, tá, gente? Vocês podem conferir mais da minha opinião na minha resenha lá no meu blog. Esse ano eu tô muito na vibe de tirar os livros não lidos da estante, de dar uma chance pra eles, então resolvi pegar este pequeno calhamaço que é De Volta para Casa, da Karen White, e tive uma grata surpresa porque eu gostei muito do livro. Aqui a gente vai ter a história da Cassie. Ela foge da Geórgia pra Nova York quando a irmã dela foge com seu noivo pra se casar. Anos depois, o pai dela tá muito doente, ela tem que voltar pra Geórgia, onde ela nunca mais pisou depois dos acontecimentos, e ter que reencontrar a irmã com o esposo, feliz, com os sobrinhos dela. E ela ali, né, ela é uma mulher de negócios, uma mulher super bem sucedida, mas que no quesito pessoal tá com um noivo que é meio pombo, e enfim... Lá nessa cidade ela vai se reencontrar, ela vai perceber o quanto ela ama os sobrinhos e o quanto a atitude da irmã dela talvez não tenha acabado com a vida dela e sim dado uma nova oportunidade dela conhecer alguém que ela realmente amasse. Ela vai reencontrar suas raízes, vai se redescobrir, e é uma história sobre família, sobre se redescobrir, como eu já disse, e sobre novas chances, sobre segundas chances. E eu gostei muito, eu achei uma história muito bem trabalhada. Algumas atitudes da personagem me fizeram tirar uma estrela do livro também, porque parecia que ela não tinha a idade que tinha, mas foram só algumas, não é no livro inteiro. E o romance aqui também eu gostei muito, então valeu a pena a leitura, de verdade. Logo depois eu li Azar o Seu, da Carol Sabar, que é a mesma autora de Como Quase Namorei com Robert Pattinson, que foi um livro que eu amei, que eu ri muito, que se tornou um dos meus livros favoritos. Eu esperava algo parecido nesse aqui, meio que acabei dando com os burros na água, mas enfim, vou explicar.
Aqui a gente tem a história da Bia e do Guga. A Bia sempre foi apaixonada pelo Guga desde a infância, ele foi o melhor beijo da vida dela, e ele vai embora do Brasil e nunca mais se corresponde com ela se sente abandonada. E ela carrega aquela lembrança com ela. Em um belo dia, na linha vermelha do Rio de Janeiro, começa um tiroteio, o motorista salva ela, e ela acha que é uma entidade e começa a contar tudo sobre o Guga, sobre como amava ele, como ele foi o melhor beijo da vida dela, e várias outras coisas da vida dela. E ele não tem a oportunidade de dizer quem ele é, apesar de ele ter reconhecido ela. Ela não o reconhece, e eles começam a conviver de novo, e ela não sabe quem ele é, e não sabe o nome dele. Com isso, ele vai perdendo a coragem de contar, porque ele fica meio decepcionado até, né? Afinal, ela não reconhece o grande amor da vida dele. Enfim, é um chiquilite bem legalzinho, bem fofinho, mas é isso. A Bia não parece ter a idade que tem, ela tem umas atitudes que você fala, tipo, filha, 15 anos, 16 que tem? Tá bom. Apesar de que eu acho que tem muita menina de 16 anos que não faria metade das merdas que ela faz. Enfim, e o Guga parece, gente, que em alguns momentos ele tem algum problema com dizer a verdade, ele tem algum delay assim na cabeça, porque não é possível, gente. Até a história mais simples que ele pode simplesmente falar, tipo, olha, eu vim porque eu quis. Não, ele cria uma história mirabolante e uma encenação em volta daquilo, sabe? Que você fala, ai meu filho, sério? Quantos anos você tem também, sabe? Em algumas atitudes dos personagens eu fiquei meio... Eu sei que é um chiquilite, eu sei que esse tipo de coisa é comum em chiquilite, mas eu acho que quando é demais, acaba incomodando um pouco o leitor, o que aconteceu comigo. Enfim, é um livro legal, é um livro fofinho, é um livro para passar o tempo, mas nada mais que isso. Dentre os livros da autora, eu ainda prefiro Como Quase Namorei com Robert Pattinson. E por último, mas não menos importante, eu li No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. Já falei sobre ela aqui no canal, amo a escrita dela, e foi meu primeiro contato com a literatura dela, né, porque até então eu só tinha lido manifestos, e eu gostei muito, 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 muito mesmo, gente, de verdade. Aqui a gente aprende muito mais sobre a cultura nigeriana, sobre a cultura africana, tem temas como imigração, como religião, como entidade familiar, como casamento, política, enfim, são vários pontos dessa cultura que não são abordados e que não são passados de uma forma muito intensa e muito profunda e muito leve ao mesmo tempo. A Chimamanda escreve muito bem e eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro, principalmente para quem curte conhecer outras culturas através da literatura. De verdade, gostei muito. E bem, pessoal, essas foram minhas 9 leituras desse mês. Teve algumas que eu não falei muito sobre o enredo para não estragar uma experiência de leitura para vocês futuramente. Espero de coração que tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueçam do like, de se inscreverem no canal e de convidarem os amigos para conhecerem o canal, porque isso é muito importante, ajuda muito na divulgação. Beijos e até o próximo vídeo.